Olá! Hoje a gente vai desvendar um daqueles mistérios do mundo financeiro que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Pensa só, como é que pode duas empresas, com o mesmíssimo lucro no papel, terem saúdes financeiras completamente diferentes? Uma pode estar ótima e a outra nem tanto. Vamos investigar isso juntos. Então vamos começar com o nosso cenário. De um lado, a empresa A, do outro, a empresa B. No final das contas, o resultado delas é igualzinho, R$ 10 mil de lucro para cada uma. Olhando assim, de primeira, elas parecem a mesma coisa, certo? Mas aí é que vem a pergunta de US$ 1.000.000. Qual delas é a mais saudável? Qual tem mais fôlego para aguentar uma crise ou para crescer lá na frente? A resposta, pode apostar, não está nesse número final. Para descobrir, a gente precisa das ferramentas certas. E a nossa principal ferramenta de investigação vai ser a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Para ficar fácil de entender, é só pensar assim: o balanço patrimonial é tipo uma foto, um retrato da empresa num dia específico. Já a DRE é um filme. Ela conta a história do que rolou durante um período, mostrando todo o caminho que a empresa fez para chegar naquele lucro ou prejuízo. Agora, um ponto super importante para a gente entender esse filme direito: a DRE funciona pelo que a gente chama de regime de competência. O que isso significa na prática? Significa que uma venda entra no registro na hora que ela acontece, na hora que o negócio é fechado, e não só quando o dinheiro de fato cai na conta. Isso é fundamental para a gente ter uma ideia real da performance de vendas, sem se confundir com prazo de pagamento. E para a gente ler a história que essa DRE conta, o negócio é seguir o caminho do dinheiro, sabe? Degrau por degrau. Eu gosto de imaginar a estrutura da DRE como uma escadaria mesmo, onde cada passo que a gente desce nos deixa mais perto de entender o resultado final. E aqui está a nossa escadaria. A gente começa lá em cima com a receita bruta, que é todo o dinheiro que entrou com as vendas. Daí, a gente desce o primeiro degrau para a receita líquida, que é o que sobra depois de tirar os impostos sobre as vendas. Depois, tiramos o custo direto do que foi vendido e pronto, chegamos no lucro bruto. Aí vem as despesas do dia a dia, tipo aluguel, salários. Pagando isso, a gente encontra o EBITDA, que já dá uma boa ideia da saúde da operação. E, finalmente, no último degrau, depois de pagar juros e mais impostos, chegamos no lucro líquido. Cada degrauzinho desses conta um pedaço da história. Mas só descer a escada não basta. Um bom analista não fica só olhando os números. É preciso usar umas ferramentas especiais para sacar o que eles querem dizer de verdade. Então, tá na hora de abrir o nosso kit de ferramentas. E aqui está o grande segredo. O número do lucro líquido, sozinho, pode enganar e muito. A história de verdade, a saúde real do negócio, ela está escondida nas margens. São as margens que mostram o quão eficiente uma empresa é em transformar faturamento em lucro de fato. A nossa primeira ferramenta é a margem bruta. A gente calcula dividindo o lucro bruto pela receita líquida. Ela mostra a rentabilidade pura do produto ou do serviço. Basicamente, ela responde à pergunta: a empresa ganha dinheiro com o que vende, antes mesmo de pagar as contas fixas como o aluguel e marketing? Agora vamos para a ferramenta talvez mais poderosa do kit, a margem EBITDA. Essa margem é tipo o melhor termômetro para medir a saúde da operação de uma empresa no dia a dia. Ela mostra o quanto a operação é lucrativa, deixando de lado o efeito de dívidas antigas ou dos impostos. Tá, e como a gente usa essas ferramentas? Elas funcionam como um sinal de alerta, um alarme. Por exemplo, as vendas estão bombando, subindo, mas a margem bruta está caindo. Opa, acende uma luz amarela. Provavelmente tem algum problema com custo de produção ou de matéria-prima. Outro caso, as vendas sobem, mas o EBITDA cai. O problema deve estar nas despesas fixas, como aluguel ou marketing, que podem ter saído do controle. Beleza. Com o nosso kit de ferramentas em mãos, vamos voltar para o nosso mistério lá do começo. Empresa A contra empresa B. Chegou a hora de aplicar o que a gente aprendeu e descobrir a verdade por trás daqueles números. E aqui, a grande revelação. As duas tiveram o mesmo lucro de R$ 10 mil, certo? Só que olha isso. A empresa A conseguiu esse valor com uma receita de R$ 100 mil. Isso dá uma margem líquida de 10%. Já a empresa B, para chegar nos mesmos 10 mil, ela precisou faturar R$ 1 milhão. Isso dá uma margem de só 1%. A diferença é gigantesca. O diagnóstico aqui é claríssimo. A empresa A é muito mais saudável e resiliente. A operação dela é enxuta, é eficiente. Isso quer dizer que ela consegue transformar uma fatia bem maior do faturamento em lucro. Ela aguenta um tranco, como um aumento de custos, muito melhor que a empresa B.
Mas o que significa, na prática, ter uma margem apertada como a da empresa B? Vamos trazer isso para o mundo real para entender o perigo que mora aí. Imagina uma empresa que fatura R$50 mil. Depois de pagar todos os custos e despesas, sobram 5 mil de lucro. Uma margem de 10%, igualzinha à da nossa empresa A. Parece bem razoável, né? Então, o ponto de partida é esse. Um lucro de R$5 mil. Agora, vamos supor que essa empresa resolve dar um descontinho para atrair mais clientes. Uma coisa pequena. Um desconto de apenas 10% na receita e o lucro some. Simplesmente desaparece, vai a zero. Por quê? Porque o desconto sai direto da receita, mas os custos continuam lá iguaizinhos. Isso mostra de um jeito impressionante como até uma margem que parece boa pode ser frágil. Então, a lição mais importante é essa. Não adianta aumentar o volume de vendas para resolver um problema de margem baixa. Vender mais com uma margem ruim muitas vezes significa só trabalhar mais para não ganhar nada. Ou pior, para ter prejuízo. E para a gente fechar essa análise, aqui vai a dica de ouro. O número que todo bom gestor ou investidor deveria olhar primeiro, antes de qualquer outro, quando pega uma DRE na mão. E essa dica tem tudo a ver com EBITDA. Só para relembrar, ele mostra o lucro que a operação principal do negócio gera. É o dinheiro que a atividade fim da empresa realmente coloca para dentro antes da gente pensar em dívidas e impostos. Portanto, a dica é, sempre olhe o EBITDA antes de olhar o lucro líquido. Sabe por quê? Porque uma empresa pode estar com prejuízo no final das contas por causa de uma dívida antiga que come um monte de juros. Mas a operação dela, o dia a dia, o negócio principal, pode estar super saudável e dando lucro. O EBITDA revela essa saúde operacional que o número final às vezes esconde. E assim, a gente termina a nossa investigação. Na próxima vez que alguém olhar um resultado financeiro, vale a pena lembrar de ir além da última linha. A pergunta que fica é: o filme da sua empresa, a sua DRE, está contando que histórias de verdade?